boa noite. Boa noite. O presidente da Rússia faz o que os Estados Unidos avisaram que ele faria. E o que ele negava que fosse fazer. Vladimir Putin ordena a invasão militar da Ucrânia. E diz que quem tentar interferir vai sofrer consequências nunca vistas. Em questão de minutos, o mundo testemunha explosões na madrugada e milhares de pessoas tentando a fuga para se proteger. Desde cedo, ucranianos estão deixando o país. Muitos fugiram aqui para a Polônia. Mais de 12 horas depois do início dos ataques, brasileiros desesperados pedem ajuda do governo para sair da região do conflito. Eu acho que eu já andei uns 3 quilômetros, mas eu ainda preciso andar no mínimo 5 para chegar na fronteira. O Itamaraty declara que não há como fazer uma operação de resgate. A ONU e a OTAN se posicionam em defesa dos ucranianos. Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia anunciam sanções contra a Rússia. O presidente americano Joe Biden reitera que Putin planejava o ataque há meses. E acusa o presidente russo de querer restabelecer a antiga União Soviética. O governo da Ucrânia anuncia dezenas de mortes em menos de 20 horas sob ataque. Na Rússia, forças de segurança prendem manifestantes contrários à invasão. Uma semana depois do encontro polêmico do presidente Jair Bolsonaro com Vladimir Putin, o Brasil segue o exemplo da China de não condenar a investida bélica da Rússia. 24 de fevereiro. O Jornal Nacional começa agora. O mundo está prestes a completar as 24 horas mais tensas do século XXI entre as potências nucleares que, no século passado, protagonizaram a chamada Guerra Fria. A rigor, desde o fim da União Soviética, há mais de 30 anos, russos e americanos não impunham uns aos outros um clima bélico dessa magnitude. Na madrugada da quinta-feira, em Moscou, ao anunciar um ataque militar contra a Ucrânia, Vladimir Putin confirmou os alertas emitidos pelos Estados Unidos durante meses e desmentiu os desmentidos do próprio Putin. Há pouco mais de meia hora, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informou que 137 cidadãos ucranianos, entre eles militares e civis, morreram no primeiro dia de uma invasão maciça à Ucrânia. E antes do Jornal Nacional mostrar tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, nós vamos relembrar o papel de cada um dos atores principais desse teatro de guerra. Quem é quem na crise que monopolizou as atenções do planeta? Ex-agente da KGB, o serviço secreto da União Soviética, Vladimir Putin, de 69 anos, se tornou presidente da Rússia em 2000. Apesar de denúncias de fraude pela oposição, foi reeleito 2 vezes para o cargo. Em 2014, anexou a região da Crimeia e agora reconheceu a independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia. Ano passado, ele chegou a mudar a Constituição para permanecer no poder até 2036. Até se eleger em abril de 2019, com 73% dos votos, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky era ator e comediante. Na campanha, dizia que a prioridade era acabar com a guerra no leste do país. No campo da diplomacia, a crise tem personagens importantes. No cargo desde 2004, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, é conhecido por seu temperamento duro e ganhou de diplomatas americanos o apelido de Senhor Não. Do lado ucraniano está Dmytro Kuleba. A crise se estende para o outro lado da Europa quando envolve o desejo da Ucrânia de ingressar na OTAN, que tem sede em Bruxelas, na Bélgica. Jens Stoltenberg, ex-primeiro-ministro da Noruega, é o secretário-geral da Aliança Militar criada pelos Estados Unidos em 1949 e que hoje tem 30 integrantes. A Ucrânia não integra a OTAN, mas é um país parceiro e pode vir a ingressar na aliança no futuro. A Rússia exige garantias de que a Ucrânia não será aceita na OTAN. A alemã Ursula von der Leyen preside a Comissão Europeia, o órgão que defende os interesses dos 27 países da União Europeia. 2 deles têm tomado a frente nas relações com a Rússia. A Alemanha, do primeiro-ministro Olaf Scholz, grande consumidora do gás russo. A França, do presidente Emmanuel Macron, que tem longo histórico de relações com a Rússia. Outro envolvido é o Reino Unido, do primeiro-ministro Boris Johnson, recém-saído da União Europeia. Nos Estados Unidos, há 2 figuras centrais na crise: o secretário de Estado Antony Blinken e o presidente Joe Biden. Durante a campanha para a Casa Branca, Joe Biden chegou a classificar Putin como um assassino
e acusou o presidente russo de tentar interferir na eleição para favorecer Donald Trump. A distância entre o discurso e as ações foi a marca do presidente russo Vladimir Putin na estratégia para a guerra. Desde o fim do ano passado, a Rússia vinha posicionando tropas na fronteira com a Ucrânia. No início deste ano, já eram cerca de 100 mil soldados. Mesmo assim, no fim de janeiro, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, foi categórico ao dizer: não vai haver guerra se depender da Rússia. Nós não queremos uma guerra. Mas não vamos deixar que nossos interesses sejam rudemente pisoteados e ignorados. Na época, Putin disse que as tropas estavam se posicionando apenas para exercícios militares. O monitoramento do Serviço Secreto dos Estados Unidos indicava que não era só isso. E 10 dias depois, o presidente Joe Biden deu o alerta. Eu não sei se ele sabe o que vai fazer. Eu sei que ele está numa posição agora capaz de invadir. 5 dias depois, Biden e Putin conversaram por telefone. O americano alertou que estava pronto para o diálogo, mas também para outros cenários. E disse que qualquer invasão levaria a sanções econômicas duras. Após a ligação, a Rússia disse que a histeria americana tinha atingido seu auge. Dias depois, Vladimir Putin voltou a falar em diplomacia. Nós queremos guerra ou não? Claro que não. Por isso, mandamos nossas propostas para começar o processo de negociação. Enquanto Putin fechava o cerco, levando tropas também a Belarus, país ao norte da Ucrânia, o ministro russo negava o que já era evidente. A especulação de que os exercícios militares da Rússia e Belarus começaram para atacar a Ucrânia pelo norte, para capturar Kiev, todos esses cenários são uma paranoia completa. No mesmo dia, a Rússia anunciou que estava retirando parte das tropas da região. O presidente americano contestou e voltou a falar sobre a ameaça clara de invasão. Neste momento, a Rússia tem mais de 150 mil soldados cercando a Ucrânia. Uma invasão continua sendo claramente possível. Imagens de satélites reforçavam as declarações de Biden e mostravam militares em posições de ataque. O ministro da Defesa russo, Dmitry Peskov, ironizou: é impossível retirar as tropas em um dia. Elas não podem simplesmente sair voando. Leva tempo. Como sempre, acusações infundadas. No dia seguinte, o governo americano voltou a falar em guerra. Denunciou que a estratégia de Moscou seria criar um ataque falso como pretexto para invadir a Ucrânia. E Vladimir Putin sustentou seu discurso. Esses exercícios militares são exclusivamente de natureza defensiva e não uma ameaça para ninguém. Mas Joe Biden já não tinha dúvidas. A esta altura, eu estou convencido de que Putin tomou a decisão. No mesmo dia, sexta-feira passada, bombardeios foram registrados na região de Donbás, no leste. Os rebeldes pró-Rússia acusaram o governo ucraniano de terem iniciado o ataque. A Ucrânia negou. No domingo, o Kremlin sinalizou que aceitaria uma reunião de cúpula com o presidente americano Joe Biden para buscar uma solução diplomática. Putin permaneceu em silêncio. A reunião nunca aconteceu. Um dia depois, o presidente russo reconheceu a independência das 2 províncias da Ucrânia, parcialmente controladas por rebeldes pró-Rússia. Joe Biden previu o que estava por vir. Este é o começo da invasão russa à Ucrânia. Ontem, horas antes de anunciar o ataque, Vladimir Putin voltou a falar em diplomacia. Nosso país está sempre aberto ao diálogo direto e honesto, e pronto para buscar soluções diplomáticas para as questões mais complicadas. Mas quero repetir que os interesses da Rússia e a segurança de nosso povo são uma prioridade indiscutível. O ex-general do exército americano, Kevin Ryan, que serviu em Moscou e é especialista nas áreas de inteligência e políticas militares, diz que o discurso de Putin e de seus assessores mostrou que eles não são confiáveis. Mas que uma coisa ficou clara: Putin quer o controle da Ucrânia e a barreira que o país é entre ele e a OTAN, que ele considera uma ameaça. Vladimir Putin também tem interesses internos. Por isso, no discurso dirigido à população russa, ele ressaltou a necessidade de soberania e de força do país.
Esta quinta-feira entrou para a história como um dia em que a humanidade se manteve em suspense. As duas potências nucleares que protagonizaram a chamada Guerra Fria no século passado estavam de novo em posições opostas e em clima extremamente hostil. E foi na Rússia que um dos atores principais fez o movimento inicial desse teatro de guerra. A máscara de Vladimir Putin caiu às 5 horas da manhã, horário de Kiev. A Rússia invadiu de uma só vez leste, norte e sul da Ucrânia. Os ucranianos de Kharkiv acordaram com uma tempestade de mísseis. O dia raiou e à vista, na segunda maior cidade, os quase 3 milhões de ucranianos da capital também ouviram estrondos. A sirene confirmou os meses de alerta do Ocidente. O país está sob um ataque de larga escala. Multidões procuraram abrigo nos porões ou no metrô. Esse rapaz disse que não dormiu até as 4 da manhã e acordou em seguida com a notícia da guerra. Houve pressa e depois paralisia. A menina não sabe quanto tempo essa loucura vai durar. A invasão tinha começado com o anúncio de uma operação militar especial. O presidente russo avisou que qualquer intervenção de potências externas teria uma resposta instantânea e com consequências jamais vistas. O homem no comando do maior arsenal nuclear do mundo disse que não quer ocupar a Ucrânia, mas proteger cidadãos russos vítimas de bullying e de genocídio. Vladimir Putin avisou que a intervenção russa era um ato de autodefesa. Ele falou em desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Analistas ocidentais consideram a acusação de Putin infundada. O presidente ucraniano é judeu e teve ele mesmo parentes mortos durante o Holocausto. Hoje, Volodymyr Zelensky declarou que a Rússia atacou traiçoeiramente, como fizeram os nazistas na Segunda Guerra. O presidente é rival da extrema-direita ucraniana e reprimiu batalhões extremistas. Um problema que aparece na própria Rússia e pelo Ocidente também. A Ucrânia foi invadida por todos os lados. Pela região do Donbass, que engloba Donetsk e Luhansk, que são as áreas que os separatistas pró-Rússia disputam há 8 anos. Teve também as explosões em Kharkiv, e há relatos de comboios militares entrando na Ucrânia por Belarus, atacando Cherniv. E pelo norte do país, em Sami. As tropas ainda saíram da Crimeia, território que a Rússia anexou em 2014, e atacaram Kherson. Outras informações indicam que houve ataques em Dnipro, na região central do país, e na capital Kiev. Militares russos ainda invadiram pelo Mar Negro, desembarcando nas cidades portuárias de Mariupol e Odessa. Pelo menos até agora, as forças russas estão longe dos territórios de aliados da OTAN. O presidente ucraniano falou para ninguém entrar em pânico. Volodymyr Zelensky avisou que são fortes e que estão prontos para qualquer coisa. Ele pediu para a população doar sangue e muita gente apareceu. Muitos pegaram os carros e foram embora com tudo que tinham de mais valor. Essa mulher acha que a Rússia não para por aqui. Não tem essa história de 2 países irmãos. Foi uma facada pelas costas. Esse ucraniano disse que ia deixar os filhos num lugar seguro e voltar para vencer. O engarrafamento aconteceu também em postos de combustível. Houve ainda filas em caixas eletrônicos. O país tenta resistir. Mais de 20% dos civis ucranianos tinham prometido defender a sua terra. O governo da Ucrânia anunciou a derrubada de pelo menos 1 helicóptero e 5 aviões russos. As Forças Armadas ainda tinham afirmado que 40 ucranianos morreram e que mataram 50 separatistas, chamados por eles de ocupantes russos. O Kremlin pintou outro cenário. Os militares russos narraram a fuga em massa de soldados ucranianos e outros baixando as suas armas. As forças da Rússia anunciaram a aniquilação de defesas aéreas da Ucrânia. Os jatos russos oficialmente mirariam infraestruturas militares. Mas, segundo o exército ucraniano, os mísseis também acertaram alvos civis. A Rússia negou, avisando que as suas forças aéreas têm armas de alta precisão. O governo ucraniano anunciou que Chernobyl foi capturada pelas forças russas. Agora é impossível garantir que a usina nuclear esteja segura depois do ataque. A fumaça marca o céu de zonas portuárias também. O Ocidente faz homenagens à Ucrânia, só que o governo ucraniano quer ver mais do que as cores da sua bandeira. O chefe da diplomacia da Ucrânia implorou por sanções internacionais devastadoras contra o governo russo. Dmytro Kuleba pediu, por exemplo, que o Ocidente expulse a Rússia do sistema internacional de transferência bancária. A Ucrânia vive quase 8 anos de tensão. As crianças aprenderam até a reconhecer bombas. A população que elegeu democraticamente o seu governo se depara com um país invasor. O maior conflito em décadas começou.